De Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ainda nesse momento, ainda nesta oportunidade que nós temos de estar diante de Deus, diante agora da sua palavra, que é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, digna é a palavra de Deus de toda a credibilidade, digna é a palavra de Deus de toda a aceitação. A palavra do homem falha, mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra do homem, aleluia, ela é falível. Ela falha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Disse o escritor da palavra de Deus que tudo passa, o mundo passa, pela boca de Jesus Cristo, isso está escrito. Glória a Deus, passa os céus e passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Tudo aquilo que está escrito nela se cumpriu no passado, se cumpre no presente e irá se cumprir no futuro. Vou repetir. Tudo que está escrito nesta palavra se cumpriu antigamente no passado, se cumpre atualmente nos dias presentes. E todas as profecias que estão escritas neste livro, elas haverão de se cumprir, porque não são palavras de homens, são as palavras do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que criou a minha vida, aquele que me formou, aquele que formou você, aleluia, que te deu o fôlego de vida, que te dá o fôlego de vida, que te dá, aleluia, o sustento diário. É esse Jesus que nós apresentamos nesta tarde, aquele que verdadeiramente te amou, te ama e te amará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi Ele que nos mandou pregar esta palavra de salvação. Aleluia. Foi Ele que mandou as suas testemunhas. Aleluia. Os seus apóstolos, os seus profetas, os seus discípulos, os cristãos, a pregar o evangelho de salvação. O evangelho que cura não somente a enfermidade física, mas a enfermidade espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a maior enfermidade existente na vida do ser humano. Não é a enfermidade, a doença física, mas sim a doença espiritual existente. Glória a Deus. Revelado nesta palavra, esta enfermidade espiritual está revelado nesta palavra, aleluia, e nós conhecemos, glória a Jesus, mas esta enfermidade, ela tem cura, glória a Deus. Esta enfermidade espiritual, aleluia, o remédio se chama Jesus Cristo. O remédio está na palavra de Deus. O remédio está no arrependimento. Aleluia. O remédio se chama fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler, aleluia, uma passagem bíblica no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Aleluia. Capítulo de número 4, a partir do versículo 14 até o 22. Você que tem uma Bíblia em casa, aleluia, você pode pegar ela agora
e ler juntamente conosco. Glória a Jesus. Pois a palavra de Deus, ela deve ser lida, aleluia, para que tomamos o conhecimento da vontade de Deus, e deve ser praticada para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Glória a Deus, você que está ouvindo nesse momento a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que você é feliz, você é um bem-aventurado, porque nesse momento você está tirando, aleluia, um momento da sua vida para ouvir um pouco da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Ouça atentamente o que está escrito na palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículo 14. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama, a fama de Jesus, correu por todas as terras em redor. E Jesus ensinava nas sinagogas, e Jesus por todas as pessoas era louvada, era adorada. E chegando a Nazaré, onde fora criado, ele entrou num dia de sábado, sendo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler a palavra. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito da seguinte forma: estava escrito: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, enviou-me a pregar liberdade aos presos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E nesse momento, encerrando o livro, fechando o livro, tornou a dar ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca de Jesus, e diziam às pessoas: não é este o filho de José? Palavras do Senhor Jesus Cristo, que foi lida nesse momento diante dos vossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, eu estava agora à tarde me preparando para vir a este lugar, glória a Jesus, e eu estava pedindo ao Espírito Santo de Deus para me conceder uma palavra instruída pelo Espírito Santo para ministrar aos vossos ouvidos. E foi exatamente você que me ouve nesse momento, está no seu lar, está agora atento, ouvindo esta palavra. Foi para você que Jesus preparou esta palavra que agora você está ouvindo agora. Foi a você, por causa de você, que Jesus nos enviou nesta tarde aqui para falar estas palavras. Glória a Jesus, porque Jesus, ele tem um
na sua vida. Jesus, ele tem um plano de salvação na tua vida. E por isso, ele escolheu esse dia e nos enviou aqui para falar aos teus ouvidos estas palavras. Aleluia. E eu estava meditando, glória a Deus, dentro desta palavra que foi lida nesta noite, nesta tarde. Jesus, ele foi enviado pelo Pai a este mundo, aleluia, para dar uma nova visão, aleluia, para dar um novo sentido, um sentido verdadeiro da vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava meditando sobre bênçãos espirituais, aleluia, e bênçãos materiais. Se existem as bênçãos materiais que nós conhecemos, que você e eu conhecemos, existem as bênçãos materiais, existem, mas também existem as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre bênçãos materiais, aleluia, que provém de Deus para todo ser humano, aleluia, como providência de Deus para nós. Como por exemplo, bênçãos materiais. Existem algumas bênçãos que nós adquirimos com o nosso esforço, não é verdade? Aleluia. Nós esforçamos, aleluia. Por exemplo, nos esforçamos para obter uma profissão boa na vida. Isso é bom? É bom, né? Com a profissão, aleluia, entenda o que eu quero, o que o Espírito Santo quer falar com você. Estou falando de bênçãos materiais. Uma profissão, por exemplo, que você tem. Você, com esta profissão, com esta habilidade que você tem, aleluia, você mantém a sua casa, não é verdade? Com a profissão que Deus te deu, que você tem, a habilidade que você tem, aleluia, você mantém a sua família, não é verdade? Aleluia, com a habilidade que você recebeu, com a profissão que você recebeu, você mantém o seu transporte. Com a profissão que você tem, aleluia, com o recurso que você tem através do seu trabalho, você bota a sua conta em dias, aleluia, faz um plano de saúde, não é verdade? E etc, e etc, e etc. Isso são bênçãos materiais. Glória a Jesus. Mas eu estava meditando sobre bênçãos espirituais, que estão acima das bênçãos materiais que nós temos na vida. Glória a Jesus. As bênçãos materiais que nós temos não são as únicas coisas que nós devemos procurar. Glória a Deus. Existem bênçãos espirituais que nós precisamos e que somente Jesus Cristo é que pode nos dar. São exatamente essas bênçãos espirituais que eu quero apresentar para você nesta tarde. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai dizer, pela boca de Jesus Cristo, ainda em Lucas, no capítulo de número 17, veja o que é que Jesus vai falar. Aleluia. Lucas 17, versículo 26 diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias de Jesus Cristo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento nos dias de Noé, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Você crê nesta palavra?
Você crê que o mundo já foi destruído com água? Você conhece esta história, a história de Noé, que construiu uma arca, que Deus ordenou ele construir aquela arca, porque Deus havia se arrependido de ter feito o homem, por causa da maldade que estava no coração dos homens. Deus decidiu destruir a humanidade, destruir tudo que havia na terra. Está escrito na palavra de Deus lá em Gênesis, né? E Deus ordenou a Noé e a sua família que adentrasse na arca, glória a Deus, para que ele pudesse ser salvo, aleluia. Da mesma forma, Jesus está dizendo que nos dias do arrebatamento, no dia de Jesus Cristo também será como nos dias de Noé. As pessoas se preocupavam apenas com as bênçãos materiais. As pessoas se preocupavam apenas com a sua própria vida. As pessoas se preocupavam apenas em casar, que é bom. As pessoas se preocupavam apenas com o seu trabalho. As pessoas se preocupavam apenas com o seu bem-estar, com as bênçãos materiais, aleluia. Mas Deus, ele ordenou que Noé entrasse na arca, porque chegara o tempo em que Deus iria destruir a humanidade, e assim aconteceu. Glória a Jesus.